Marianne Vaatstra tinha apenas 16 anos. Ela morava em uma pequena cidade no norte dos Países Baixos, na província da Frísia, em uma área rural composta por vários vilarejos pequenos. Um deles é Frank Lister, onde na manhã de 1º de maio de 1999 foi encontrado o corpo sem vida dessa jovem, de Marianne Vaatstra. Ela havia sido abusada e tinha um corte profundo e longo no pescoço que foi determinado como a causa da morte. Segundo o relato dos pais dela, Marianne havia saído na noite anterior, que foi uma sexta-feira, e teria ido a uma boate no vilarejo de Colum, que era a localidade mais populosa e com mais opções de lazer. Sim, ela tinha 16 anos, era menor de idade, mas esse caso não podemos analisar com os olhos de hoje, nem com os olhos latino-americanos. Isso seria uma irresponsabilidade. Como seria a responsabilidade dos pais se fosse na América Latina? Deixar uma filha ou um filho ir a uma boate em uma cidade mais distante e depois voltar de bicicleta? Não parece uma boa ideia se olharmos, como mencionei, sob uma perspectiva latino-americana. Estamos falando do final dos anos 90 na Europa, em um país onde não aconteciam crimes graves e menos ainda nessas áreas rurais. E era normal que os jovens andassem por aí, de bicicleta até mesmo de madrugada. Além disso, na Holanda do Norte, assim como no Sul, naquela época existiam locais chamados Jack Disco, que em português seriam discotecas para jovens. Era mais do que normal que adolescentes entre 15 e 17 anos fossem a esses lugares e depois voltassem de bicicleta, mesmo que tivessem que pedalar vários quilômetros para chegar em casa. O caminho de Marianne começou em Colum, onde ficava a discoteca. Depois, ela atravessou Fringlester, a caminho de The Westering, onde ficava a casa dos pais dela. E nesse trecho, entre essas duas últimas cidades, Marianne tinha sido atacada por alguém. Estamos falando de um percurso de pouco mais de 10 quilômetros de bicicleta, cerca de 34 minutos. E o ataque teria ocorrido quando ainda faltavam de 3 a 4 quilômetros para chegar em casa. O corpo foi encontrado ao nascer do sol por um vizinho em um descampado da área rural. Esse caso foi complexo para a polícia, porque eles não estavam acostumados com um assassinato naquela região. Por isso, essa notícia foi uma das mais comentadas da época nos Países Baixos. A comunidade estava em choque e todos queriam saber quem tinha matado Marianne. Uma garota que ia à escola, que tinha amigos, que aparentemente estava saindo com um rapaz, que tinha sonhos de estudar na universidade em uma cidade maior. Uma garota comum do norte da Europa que tinha um estilo bem definido. Usava jeans com camisetas simples. Naquela época, Nike era a marca mais usada entre os jovens. Ouvia-se música dance, também um estilo chamado gabber, que era mais hardcore. Aliás, o estilo de Marianne era muito parecido com esse último. Bem esportivo, com o cabelo bagunçado, às vezes até usando tranças em todo o cabelo e com bastante maquiagem. Não havia redes sociais nem telefones celulares. O Messenger era a forma de comunicação dos jovens, que só era usado quando podiam se conectar em casa. E a MTV era o assunto de conversa de todos os mais jovens quando chegavam cedo na escola. Com isso, dá para imaginar mais ou menos como era o estilo de vida de Marianne e do seu círculo, dos seus amigos e também dos jovens daquela época. As bicicletas eram sinônimo de liberdade para esses jovens, porque a maioria se locomovia desse jeito sem medo de que algo acontecesse com eles. Os jovens iam de bicicleta visitar amigos em cidades vizinhas, também familiares, shoppings, discotecas, a qualquer hora. Era assim que se locomoviam na época. Eu imagino que isso não deve ter mudado muito nas áreas rurais do norte da Europa, mas pelo menos naquela época era assim que os adolescentes se locomoviam, de bicicleta, às vezes sozinhos. 7 dias após o corpo ter sido encontrado, foi realizado o funeral e uma procissão silenciosa, da qual participaram milhares de pessoas em homenagem a Marianne. Vocês já ouviram, cidade pequena, inferno grande.
Algo acontecia nessas cidades onde o crime ocorreu, o que levou a prestar atenção em mais de uma pessoa. Os vizinhos estavam comentando e estavam furiosos porque queriam descobrir quem matou Mariane. Muitos boatos começaram a se espalhar, vários dos quais foram investigados pela polícia. Poderia ter sido Mariane, vítima de um adolescente que ela conhecia. Vários menores estavam na mira. Mariane era uma garota que tinha muitos amigos. Ela também tinha pretendentes. Qualquer comportamento estranho estava sendo observado pelos vizinhos. Alguns que conheciam Mariane mencionaram vários nomes. Houve um garoto que tinha voltado para casa depois da boate e teria feito o mesmo caminho que Mariane. Embora não tenha sido mencionado que eles saíram juntos, várias pessoas afirmaram que eles saíram quase ao mesmo tempo. Assim como esse garoto, houve vários outros. Alguns mencionaram pretendentes. Também chegaram a falar de ciúmes e dramas que adolescentes poderiam ter naquela época. A lista estava ficando cada vez maior e os vizinhos continuavam falando, apontando para quem pudessem para tentar resolver esse crime. O caso de Mariane Vaatstra tinha algo a seu favor. Foram encontrados fios de cabelo de um homem no corpo de Mariane. E felizmente, embora o DNA não fosse tão avançado como é hoje, já era possível compará-lo para encontrar ou descartar suspeitos. Cada pessoa que estava sendo mencionada havia passado pelo teste de DNA, cada um dos adolescentes, até mesmo vários adultos, haviam sido descartados. Inicialmente, havia 12 principais suspeitos. Depois, a lista aumentou até dezembro de 1999, 7 meses após o assassinato. Pelo menos 180 homens foram interrogados e seu DNA foi analisado sem que fosse encontrada uma única correspondência. Então surgiu o maior boato do caso, algo que convenceu o povo de que tinham encontrado o culpado. Um dia após o assassinato de Mariane, um homem havia deixado a região repentinamente. Esse homem, de nacionalidade iraquiana, era um refugiado que estava hospedado em um centro de acolhimento para refugiados, que naquele momento tinha mais de 400 pessoas como hóspedes. Esse boato veio de dentro. Pessoas dentro desse centro viram que o homem havia desaparecido do nada, sem se despedir e levando todas as suas coisas. Como isso aconteceu um dia depois do assassinato? Muitos pensaram que tinha a ver com o que aconteceu com Mariane. Alguns mencionaram que esse homem tinha comportamentos erráticos, que costumava olhar para as mulheres do centro com um olhar assustador, que parecia que a qualquer momento poderia atacá-las. É importante mencionar que esse centro de refugiados ficava na região, naquele trecho próximo a Cologne, e muita gente via esses refugiados na cidade. Eram pessoas que estavam pedindo asilo político para ter uma vida melhor nos Países Baixos. Muitos deles estavam trabalhando dentro das cidades e levavam suas vidas normalmente com os cidadãos da região, indo ao supermercado, alguns frequentando aulas em escolas e vivendo normalmente sem gerar conflitos aparentes com a comunidade. Várias situações aconteceram depois desses boatos. A primeira coisa que a polícia soube foi que um grupo de adolescentes, não se sabe se eram amigos de Mariane, mas que estavam revoltados com tudo o que tinha acontecido, foi até o centro de refugiados e tentou entrar para vandalizar o local. Esses garotos foram detidos antes que fizessem algo grave, mas disseram à polícia que estavam fazendo aquilo para se vingar do que tinham feito com Mariane. Também houve uma outra mulher que organizou um grupo de vizinhos e eles foram protestar em frente ao centro de refugiados. Esse mesmo grupo começou a protestar em órgãos do governo quando souberam que havia planos de abrir outro centro de refugiados na região. A situação ficou tão grave que a mídia começou a falar sobre racismo, xenofobia e discriminação. As pessoas começaram a odiar as nacionalidades dos refugiados que estavam tentando encontrar uma vida melhor naquele país. Estamos falando de pessoas do Iraque, Irã, Afeganistão, Somália, Eritreia e da ex-Iugoslávia. Houve muitos relatos de agressões verbais e físicas contra essas pessoas, e até aquele momento, o único suspeito de nacionalidade iraquiana ainda não havia sido encontrado. As autoridades holandesas solicitaram que fosse emitido um alerta e uma busca internacional com a Interpol.
Ao mesmo tempo, um novo boato estava surgindo novamente sobre o centro de refugiados. Um homem do Afeganistão estava na mira, novamente alguém que aparentemente tinha comportamentos estranhos, mas ao contrário do iraquiano, esse homem ainda estava na região. As autoridades o detiveram, fizeram o teste de DNA, mas ele acabou sendo descartado, porque não houve coincidência. Pouco depois, foi anunciado que o homem de nacionalidade iraquiana havia sido encontrado em Istambul, na Turquia. O que se sabe sobre esse homem é que ele havia sido detido e foi feito o teste de DNA. O que não sabemos é se ele foi levado de volta para os Países Baixos ou se todo esse processo foi feito na Turquia. Eu imagino que devem ter feito isso na Turquia, porque transportaram uma pessoa sem saber exatamente se ela era culpada. De qualquer forma, o homem mais procurado pelo caso de Mariane Vaatstra não era culpado. O DNA dele não havia sido encontrado na cena do crime, e assim muitos começaram a ter mais cuidado com as acusações. Alguns até disseram que tudo estava se tornando muito político, como se atacar refugiados fosse um plano conservador para conseguir votos. Em 1998, o governo era majoritariamente social-democrata, então uma história como a de Mariane Vaatstra era ideal para direcionar o ódio aos refugiados e conseguir votos para 2002. E estava funcionando. Havia uma porcentagem muito alta de pessoas que eram contra a abertura de novos centros de refugiados, além de defenderem um controle maior do histórico e antecedentes dos solicitantes. Chegaram a abrir mais centros, mas tudo sem muita divulgação, para evitar atentados ou também agressões. Agressiones. O caso de Mariane Vaatstra ficou paralisado. A única coisa que as autoridades declararam, depois de todos os suspeitos que foram mencionados, foi que o cabelo encontrado na cena do crime pertencia a um homem branco, que possivelmente era de uma pessoa daquela vila ou de uma vila próxima. Além disso, chegaram a afirmar que não poderia estar a mais de 15 quilômetros de onde o crime havia ocorrido. Isso chamava muito a atenção. Por que essa informação não foi divulgada antes? Por que estavam detendo refugiados, além de homens brancos da região? Isso levava a acreditar que as autoridades estavam mais preocupadas em ganhar influência política do que realmente encontrar o culpado. Se tivessem dito desde o início que o suspeito precisava ser branco, dezenas de acusações teriam sido evitadas. Que tudo o que fizeram foi prejudicar a investigação e também prejudicar essas pessoas. Calcula-se que mais de 900 homens em todos os anos, desde que o crime ocorreu, foram interrogados e analisados. Mas todos também foram descartados ao fazer o teste de DNA. A parte boa é que esse caso hoje em dia está resolvido. Agora vamos explicar como isso aconteceu. Já tinham se passado mais de 13 anos desde o crime de Mariane Vaatstra, que foi quando, no ano de 2012, as autoridades decidiram reabrir o caso. Essa decisão foi tomada porque, naquele ano, os Países Baixos haviam aprovado a análise de DNA por parentesco. Sim, para os casos criminais. Isso queria dizer que, com voluntários da região, eles podiam rastrear o perfil genético principal encontrado na cena do crime. Ou seja, se uma pessoa vinha, faziam um teste de DNA e o DNA dela indicava parentesco com o DNA principal, eles podiam chegar até o suspeito, certo? Era assim que funcionava. Foi feito um anúncio nos meios de comunicação e entre 6.500 e 8.000 pessoas se ofereceram para entregar seu DNA de forma voluntária. A cidade continuava falando sobre Mariane. A família dela sempre tentou manter o caso vivo, especialmente o pai, e com esse novo DNA, eles tinham certeza de que iam conseguir descobrir quem foi o assassino de Mariane. Isso obviamente levou meses. Milhares de homens entravam e saíam dos laboratórios onde as amostras eram registradas, até que as autoridades obtiveram uma correspondência de DNA.
O que chamou a atenção foi que a correspondência era de 99%, ou seja, era o mesmo assassino que voluntariamente entregou o seu DNA. Esse homem tinha 45 anos e se chamava Jasper Stringer. Na época do crime, ele tinha 32 anos e morava a 2,5 km da cena do crime. E ele declarou que naquela madrugada tinha brigado com o pai. Então saiu para caminhar angustiado, e foi quando viu Marian em sua bicicleta. As declarações dele sobre o que fez foram fortes. Ele disse o seguinte: "Eu a vi e pensei que ela era minha, ela me pertencia. Nunca antes tinha tido esse pensamento. Foi como se minha mente deixasse de ser coerente." Outra coisa que Jasper mencionou foi que, depois de abusar de Marian, ele começou a entrar em pânico, porque sabia que iria para uma prisão se a deixasse viva pelo que acabara de fazer. Foi quando ele a estrangulou com o sutiã dela e depois, com um canivete, fez 3 cortes no pescoço dela e jogou o corpo em um terreno baldio na zona rural. Algo que não tinha ficado claro era porque ele decidiu entregar seu DNA em vez de confessar diretamente. Sua prisão foi no final de 2012, ou seja, já tinha passado muito tempo e em todos esses anos ele poderia ter confessado. Mas ele esperou que as autoridades fizessem uma nova análise de DNA para se apresentar voluntariamente. Depois, Jasper mencionou o motivo. Ele disse que por anos teve medo de confessar, que queria fazer isso, mas nunca teve coragem. E que, quando as autoridades anunciaram os novos testes, ele disse que iriam encontrá-lo de qualquer maneira por causa dos parentes da região. Então ele decidiu se apresentar voluntariamente. Mesmo quando entregou o seu DNA, a polícia demorou 6 meses para obter o resultado. Foram os últimos meses em que Jasper esperava todos os dias ser preso. Jasper S. foi condenado a 18 anos de prisão pelo abuso e assassinato de Marianne Vaatstra. Mas esse caso não terminaria. Ali, porque alguns meses antes de sua condenação oficial, um homem chamado Misha Cat, que era um jornalista cobrindo o caso de Marianne, estava afirmando que Jasper não era o assassino. Segundo sua declaração, Jasper era um homem manipulável com baixo coeficiente intelectual e que estava sendo jogado aos leões, por assim dizer, por seu advogado, que segundo Misha era o verdadeiro assassino. Esse argumento surgiu por causa de tudo, especialmente da confissão tardia. E além disso, porque quando Jasper foi preso, o advogado não disse para ele ficar calado. Pelo contrário, incentivou que ele confessasse o fato. As atitudes desse advogado também eram suspeitas, e ao que parece, em vez de ajudar seu cliente, ele o prejudicava ainda mais. A verdade é que isso acabou sendo declarado como uma teoria da conspiração. E Misha Cat, o jornalista, foi preso em dezembro de 2013 por ter mentido em seu depoimento. Assim, oficialmente, foi determinado que Jasper foi o único responsável, e ele continua preso, cumprindo seus últimos anos de sentença nos Países Baixos. Algo que quero mencionar é que há muitos detalhes diferentes neste caso. Em alguns veículos dizem uma coisa e em outros mencionam algo totalmente diferente. Por exemplo, em um meio da época falam que o DNA veio de um cabelo encontrado. Mas em outro mencionam que era de um isqueiro que estava perto do corpo e que tinha o DNA do assassino. Também outros meios não mencionam os menores suspeitos, ou falam de mais pessoas suspeitas que poderiam ter saído do centro de refugiados. Só queria esclarecer isso porque é um caso muito antigo. Também investigamos isso em outro idioma, ou seja, tivemos que traduzir, e é normal que as versões mudem com o passar dos anos. O bom é que no final foi feita justiça. E a família Bandstra, apesar dos anos, pôde ver o culpado, atrás das grades.